Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Comando Geral. Hoje, nosso convidado é uma lenda viva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Referência para muitos que estão aí, para muitos que passaram também pela corporação. Nós estamos falando do Coronel Vitor Hugo Metelo de Siqueira, coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Se não me falha a memória, entrou para a reserva em 2010, né? Filho de José Nunes de Siqueira e Leda Metelo de Siqueira. Eu faço questão de expor bem o perfil do nosso entrevistado para que os senhores, especialmente os militares aí do Estado de Mato Grosso, possa nos honrar com a audiência, que com certeza será uma entrevista bastante informativa e de interesse coletivo. É cuiabano o coronel Vitor Hugo Metelo de Siqueira, entrou para os quadros da Polícia Militar em 1980, foi para a reserva em 2010, foi aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Em 1999 recebeu essa patente. Formado em Direito pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, foi comandante da Companhia de Trânsito, Batalhão de Trânsito, em 1985, comandante regional de Alta Floresta de 87 a 88, comandante do 1º Batalhão de 1995 a 1997 e do 4º Batalhão também ali de Várzea Grande, foi corregedor geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, comandante regional em Tangará da Serra em 2005 a 2007, período que nós já tivemos a honra de conviver lado a lado, porque eu já estava no governo Blairo Maggi, e foi no governo Blairo Maggi que eu tive o privilégio de conhecer o coronel Vitor Hugo Metelo, diretor de ensino da Polícia Militar de Mato Grosso, comandante do Comando de Policiamento Especializado da PM, comandante geral de 2004 a 2005, enfim, é um homem que tem uma história a contar na corporação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, da gloriosa PM. Foi secretário adjunto de Segurança Pública em 2003, administrador judicial da Caixa Previdenciária da Polícia Militar e Bombeiros de 2009 a 2012. Coronel Vitor Hugo Metelo, é uma honra recebê-lo aqui para essa entrevista no programa Comando Geral. Primeiramente, boa tarde aos telespectadores da TV Cuiabá e agradecendo o convite feito por você para participar desse grande programa. Muito bem. Coronel, quando nós avisamos e anunciamos nas redes sociais que o senhor estaria aqui, nós recebemos aqui uma enxurrada de elogios, de coronéis que estão atuando hoje, de coronéis que já estão na reserva também. Falou: olha, Éder, vocês acertaram, esse homem é uma referência na Polícia Militar, é um espelho para todos nós. Eu senti que o senhor é muito bem quisto até hoje dentro da corporação, em especial o comandante-geral da PM atual, que é o coronel Alexandre Mendes, deve estar ligado, sintonizado nesse momento para assisti-lo, que foi seu ajudante de ordens, né? E hoje é o comandante-geral da PM. Eu iniciaria por aí, como foi essa convivência com o atual comandante-geral da PM e um breve histórico da sua carreira. Éder, nós tivemos a oportunidade, falando como historiador, lá pelos idos de 1980, nós tínhamos acabado de formar o 2º grau na Coleção Gonçalo e tivemos a oportunidade de fazer o vestibular no FMT e o CFO. Quando nós conseguimos passar, parecia que era uma coisa fora da realidade. 3 cuiabanos que nunca tínhamos saído o lugar mais longe que tinha ido era Rondonópolis. 3, eu, o coronel Oliveira, o Orestes Teodoro de Oliveira e o coronel Jorge Ferreira da Cruz. Embarcamos num ônibus, sabíamos para onde íamos. Naquela época tinha dificuldade de telefone e coisa parecida. Chegamos em São Paulo para pegar mais 12 paulistanos. Que era o coronel Altair Balieiro e Almir Balieiro, e fomos para 3 dias de ônibus até Salvador. Chegando em Salvador, para uma surpresa nossa,
Quando nós apresentamos, o comandante falou, vocês não receberam um telex? Naquela época, telex. Que telex? Dizendo que o curso começaria um mês depois. E aí nós ficamos um mês trabalhando, tirando serviço de guarda e levando trote. Mas quando começou as aulas, nós enturmamos. Hoje nós conseguimos até marcar poucas turmas de formando, conseguiu fazer uma solenidade de 40 anos de formado. Nós fizemos agora em dezembro em Salvador e fomos também questionados para fazer aqui em Cuiabá. Então nós conseguimos, estamos em trabalho para conseguir esse encontro da turma em julho do ano que vem aqui em Cuiabá. Muito bem. Quando o senhor ingressou na PM, coronel, lá pelos idos, como o senhor colocou, de 1980, o Brasil estava ainda sob o regime de uma ditadura militar, que vinha de 1964, perdurou aí até 1985. Então, o senhor na carreira militar ainda pegou aí 3, 4 anos de ditadura militar. Em nível de governo federal, Ernesto Geisel, né, que foi de 74 a 79, o senhor já pegou o período com João Batista de Figueiredo. Eu estou citando essa historicidade, fazendo essa contextualização, porque paralelamente a isso aqui, no estado de Mato Grosso, de 79 em diante, já foi Frederico Campos, Júlio José de Campos, Vilmar Pérez de Farias, Carlos Bezerra, Edson Oliveira, Jaime Veríssimo de Campos, Dani de Oliveira, Braio Maggi e os demais que o sucederam. Como é que foi essa primeira relação, mesmo estando numa patente menor, com o governo Frederico Campos? Era um governo que ainda trazia resquício da ditadura? Como é que era o ambiente? Estou fazendo várias perguntas de uma para o senhor rebuscar na memória aí. E como que era desbravar o estado de Mato Grosso? Eu tenho certeza que os senhores foram um dos pioneiros aí, né, a adentrar os rincões do estado aí através da PM. O governo Frederico Campos, nós praticamente ficamos na academia. No último ano, no final do governo dele, que nós viemos para Cuiabá já como aspirantes. Mas eu acredito que, em termos de segurança pública, foi um governo muito bom. Por quê? Nós estamos saindo poucos historiadores sabem aqui, que em 78 houve a lei complementar que separou os estados. Uhum. E dia 1º de janeiro de 79, nós tivemos a divisão do estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E nós tivemos a prioridade de ser a segunda turma a fazer curso de CFO fora do Mato Grosso. Então, Éder, nós pegamos em 83, praticamente desbravamos o Mato Grosso, aquela região de Alta Floresta, Sinop, Peixoto de Azevedo. Às vezes a gente, só para citar um exemplo, levávamos 2 dias de ônibus até Alta Floresta. Então, a polícia militar era presente, antes de qualquer aglomerado humano, o primeiro que chegava era a PM. Antes até de saúde, de educação, a PM chegava. Então eu acredito que a minha turma foi um divisor de águas, porque foi a maior turma que já teve na Polícia Militar, formada fora de Mato Grosso. Fomos 20 aspirantes em 82, 5 da Bahia, 8 do Ceará e 7 do Rio de Janeiro. Então foi um divisor de águas, nunca tinha tido tantos oficiais. E a polícia também tinha um efetivo pequeno, naquela época era 1.800 homens no máximo. E eu tive a oportunidade de comandar a Alta Floresta com 100 homens. Era o maior batalhão na época, era uma companhia independente que começava em Sinop, só para... Pode ficar à vontade, coronel. Nós estamos aqui aprendendo com o senhor. Começava em Sinop, a área de atribuição da companhia, ia até o Pará, depois atravessava o Juruena e ia até Aripuanã e Juína. Era a área de atuação da 5ª Companhia Independente, que eu era comandante. Você imagina, naquela época, 120 homens para toda essa área. As dificuldades, as doenças tropicais, tipo malária, hepatite, não tinha saúde, naquela época era IPEMAT, hoje ninguém nem lembra que existe IPEMAT, não aceitava nos hospitais. Era Sucan. Sucan.
Mas foi uma época que marcou a minha carreira, porque imaginemos você com 25 anos, comandando uma área problemática, era problemática, a área de garimpo, e você receber telefonema do ministro das Minas de Energia, do gabinete dele. Quem era? César Caos? Não, era... Sigiac Weck? Aureliano Chaves. Aureliano Chaves. Ah. Você receber telefonema de Brasília, mas, tenente, o que está acontecendo na área? Nada, que eu saiba nada. Não, estão falando que estão instalando guerrilhas aí na área do Juruena. Eu falei, mas não tem nada disso. Então a gente era cobrado muitas vezes de autoridades federais que nem passava por Cuiabá. Era diretamente com o comandante de Alto Floresta. Porque naquela época a Alto Floresta era a sede e Sinop era o pelotão. Hoje é o reverso. Mas são coisas que a gente passou, que só traz boas recordações. As dificuldades se viram para forjar os homens fortes do Mato Grosso. Dentro desse contexto da sua fala, o senhor pegou um Estado ainda em formação, né, pós-divisão do Estado, e dentro de que forjaram homens da PM na luta, eu lhe pergunto, existe policial militar meia boca ou todos são 100% PMs? Eu acredito, pelo que eu passei nesses 30 anos que eu passei na corporação, que 99,9% são homens, hoje temos que falar homens e mulheres, dedicados à segurança pública do Estado. Onde não existe no Estado, eu estava vendo várias reportagens a nível de Brasil, você deve assistir, que em São Paulo tem lugar que a polícia não entra, tem lugar que no Rio de Janeiro não entra, agora está a Bahia também, tem lugares que a polícia não consegue adentrar. Isso não acontece no Estado, graças ao trabalho diuturno de homens e mulheres que dedicam a sua vida à segurança pública nesse Estado. Muito bem. O senhor passou por vários governantes, como a gente colocou, em algum momento da sua vida, porque o governador de plantão é o comandante em chefe do Estado-Maior. Em tese é o PM número 1, não é isso? Passou por alguma situação de alguma ordem que assim, meu comandante, isso não dá para fazer, não dá para executar isso ou não teve esse constrangimento? O comandante em si, o oficial da PM, ele é treinado para situações adversas. E esses casos ocorrem. Depende da maneira como você é abordado e a maneira que você responde a esse questionamento. Não melindrando, não chegando a melindrar as pessoas, mas dizendo que não é possível naquele momento, sob pena de responsabilização a posteriori. Então você tem que saber levar nesse momento. É os cargos políticos que tem. O comandante-geral é um cargo político. Hoje eu vejo o Coronel Mendes se destacando como comandante-geral da PM e a gente se sente realizado de ver uma pessoa que foi forjada junto com a gente, trabalhou junto com a gente, no mais alto cargo da corporação, desempenhando com relevância. Ele foi um bom ajudante de ordem? Excelente ajudante de ordem, preocupado com o comandante, me ajudou muito no meu comando, preocupado com as coisas do dia a dia da corporação, é muito importante isso. E antecipando, às vezes, alguma coisa que podia acontecer numa solenidade ou coisa parecida, sempre preocupado com isso. E hoje eu fico muito feliz de ver ele como comandante-geral da PM fazendo um bom comando. A PM, hoje, nas mãos do Comando-Geral de Alexandre Mendes, está em boas mãos? Muito boas mãos e oficial muito profissional, tá? Oriundo da nossa Academia de Polícia Militar, isso é mais importante, formado por nós aqui. Nós temos nossa contribuição nisso também, passamos pela Academia de Polícia Militar e só podendo reportar como foi difícil, Éder, em 93, muita dificuldade para a gente conseguir trazer a PM para dentro da Universidade Federal. Foi uma batalha, você não imagina os contras que recebemos. Mas teve duas pessoas que eu gostaria de homenagear nesse momento, dessa CFO. O coronel Divaldo Pinto, que era o comandante-geral na época, que nós estávamos na academia, ele abriu as portas para a gente conseguir fazer o CFO,
E não poderíamos deixar de enaltecer a figura da professora Luzia Guimarães, reitor na época da UFMT, que sem ela hoje não teríamos CFO na Polícia Militar. Bem interessante. Coronel, nós vamos relembrar um fato aqui, enquanto eu vou narrando aqui, pelo que eu me lembrei, anotei aqui há pouco, e eu queria que o senhor comentasse sobre esse fato. Já se passaram aí 32, 31 anos da morte de Márcio Martins, o temido Rambo, piloto de garimpo, atuava primeiramente num velho avião de pequeno porte, onde na sua mais emblemática ação invadiu o garimpo Esperança 4, a bordo de um helicóptero, com metralhadoras, Uzi israelense, enfim. De cara exigiu uma espécie de pedágio dos garimpeiros da época que operavam aqui, teriam que pagar um valor exorbitante para eles. Chegou a ter quase 20 aeronaves nesse esquema de trabalhos, era uma força muito grande. Vou chamar de braço do crime organizado, porque quem invade, mata e tudo mais, não pode ser outra coisa, né? É atribuído a ele, até hoje, dezenas de mortes, que foi atribuída ao Márcio Martins, ao Rambo, né? E ele recebeu esse apelido porque se vestia igual ao Rambo, faixa na cabeça, roupa coturno, enfim. E em 1991 ele invadiu um garimpo trairão aqui em Guarantã do Norte. Eu acredito que já sob, vamos dizer assim, a PM, de uma certa maneira, já com o senhor com mais de 11 anos aí de experiência dentro da PM nessa época aí, né? E matou cerca de 12 homens ali. O senhor participou da caça ao Márcio Martins, que era um pistoleiro sádico, psicopata, assassino por cobiça. Mais uma pergunta, ele realmente morreu? Como foi a fuga de Márcio Martins aqui nas barbas da PM, em frente à igreja de São Gonçalo? Ele se misturou aos fiéis numa procissão ali e deu um bypass em todo mundo. Queria que o senhor, na sua memória, o que o senhor consegue falar sobre isso? Olha, Éder, é o seguinte, é uma história que dá para se fazer uns 3 livros. Para surpresa nossa, a decadência dele começou quando ele quis entrar no Mato Grosso. Porque quando ele estava no Pará, ninguém mexia com ele. Quando ele tentou entrar em Mato Grosso e invadir garimpos na região do Trairão, e ele foi preso por policiais militares de Alta Floresta. E como na comarca de Peixoto de Azevedo não tinha um presídio, não sei de quem teve a ideia de trazê-lo para o 1º Batalhão. Por quê 1º Batalhão? Eu era subcomandante na época. Porque o 1º Batalhão era onde ficavam os policiais militares presos aguardando julgamento. Então era o único, não tinha presídio militar. Então trouxeram ele para cá. Nós, como subcomandante, com reunião com os oficiais, fizemos um documento na época, foi famoso, inclusive, saiu até em jornais na época, dizendo que o batalhão não tinha condições de segurança para trazer um cidadão desse tipo. Esse batalhão, só para o cidadão que está nos assistindo, telespectador, se situar, é aquele batalhão que fica ali na Senador Metelo com a 15 de novembro, em frente à igreja de São Gonçalo. Então nós fizemos esse documento e encaminhamos para os comandos superiores, dizendo que nós não tínhamos condições mínimas de segurança para ter um preso daquela periculosidade. Que ele devia ficar no presídio, ou Carumbé ou Pascoal Ramos, na época. Mas os oficiais foram voto vencido e ele foi ficar preso dentro do 1º Batalhão. E começaram os problemas. Tinha problemas. Visitas inopinadas. E o batalhão não tinha estrutura para isso. Até que culminou esse fato que foi a fuga dele. Um sábado, às 7 horas da noite, eu estava respondendo pelo comando, recebi a notícia do oficial do Copom que ele tinha fugido. Por quê? Porque tinha uma determinação que ele deveria ficar trancafiado. E ele aproveitou um vacilo da guarda e o policial não pôde atirar porque tinha gente na frente do São Gonçalo. Agora, para finalizar, ele realmente morreu e foi a Polícia Militar, o Batalhão de Choque de Belém do Pará,
que veio com a ordem do Jader Barbalho, na época, que era governador. Desceu, dormiu em Alta Floresta, a tropa, chegou na madrugada no garimpo, ele não esperava nunca, e ele tinha um esconderijo, os policiais conseguiram alvejá-lo e matá-lo. Como que eu sei disso? Porque em 93, isso foi em 91, quando foi em 93, eu fui fazer CAO na Polícia Militar de Alagoas. Para ser major, tinha que fazer o CAO. E por sinal, um dos capitães do Pará que fazia CAO com a gente, tinha sido comandante da operação. E aquele bate-papo, tal, Metelo, você comandou Alta Floresta, tal. Eu falei, comandei. Você pegou o Márcio Martins? Eu falei, não, na minha época ele não era essa coisa toda. Ah, mas você sabe que nós descemos lá, ficamos em Alta Floresta? Eu falei assim, e esse capitão que estava fazendo o CAO é que comandou essa operação que culminou na morte dele. Foi crivado de bala, na verdade. Não teve... Nem a alma aproveitou? Não. Mas era uma coisa, porque ele estava dominando aquela região de Novo Progresso do Pará. Era uma coisa assustadora. Assustadora. Né? Quando ele veio para Cuiabá, eu era jovem ainda, eu lembro que ficou um assombro na cidade. Esse cara vai matar todo mundo aqui. Não, e outra coisa, ele era, além de tudo, ele era petulante e arrogante. Ele achava que mandava. E eu tive vários problemas como subcomandante com ele, entendeu? Inclusive, tem um advogado que morreu esses tempos aí, ele teve um problema sério no batalhão com essa presença do Márcio Martins. Mas são águas passadas, mas serviram para reforçar que a Polícia Militar está acima de tudo isso. Mesmo depois disso aí, foi feito um inquérito, teve policiais punidos, entendeu? E ele voltou outra vez para Cuiabá também, me parece, fugiu também do Pascoal Ramos, e aí ele foi para o Pará e lá ele foi... E ele tinha a máxima dele, ele nunca reagia à prisão quando a PM chegava e tal, ele se entregava tranquilo, confiando que ia fugir depois, e ele sabia que no confronto ele ia ser abatido. Porque ele era goiano e ele conhecia muito bem aquela região, com a palma da mão dele. Então, quando você enfrenta um marginal que tem conhecimento da área, a dificuldade é maior. Com certeza. E ele implantou ali, ficou 10 anos dono daquela área. E ele só começou a decair quando ele tentou entrar em Mato Grosso. Aí começou a decadência dele. Muito bem. Olha, nós vamos a um breve intervalo comercial, é 1 minutinho. Eu tenho várias perguntas aqui interessantes para formular o nosso convidado de hoje, Coronel Vitor Hugo Metelo, uma lenda viva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Não saia daí. Viu só, foi rapidinho, estamos de volta aqui com o Coronel Vitor Hugo Metelo, como eu disse, uma lenda viva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Coronel, como era a PM que o senhor entrou lá nos idos de 1980, como está a PM hoje e o que o senhor atribui essa evolução da PM, a quais fatores o senhor atribui essa evolução da PM na linha do tempo? Éder, eu queria citar 4 fatores aí, que foram 4 ou 5 fatores. Primeiro foi a criação da Academia de Polícia Militar, do CFO. É um divisor de águas. Em 96, a criação da Corregedoria. Por quê? Antigamente, todos os inquéritos eram feitos e sindicâncias eram feitas pelos batalhões. Além do serviço operacional que tinha, o cara tinha preocupado em fazer os inquéritos, as sindicâncias e processos administrativos disciplinares. A terceira foi a criação do GRAER. Nós fomos uma das primeiras, poucas polícias que tinham helicóptero, nós conseguimos comprar, isso aí em 98. Depois disso, outro fato que serviu para desenvolver mais a corporação foi a criação dos comandos regionais. Por que os comandos regionais?
Porque antigamente eram batalhões de polícia só, em cada lugar desse, e era comandado por major. Com a criação dos comandos regionais, abriu-se mais vagas para coronéis, e os coronéis saíram mais da capital e foram mais para o interior. E descentralizou. Isso aí foi uma criação, não foi minha, tá? Foi na época do coronel Orestes Teodoro de Oliveira, mas depois nós substituímos e continuamos com o mesmo projeto. Então hoje é uma realidade, os comandos regionais, descentralizou, e uma das últimas medidas que diferencia a gente das outras polícias é o GEFRON. Uma união dos órgãos de segurança pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, porque nós sabemos que nós temos 700 quilômetros de fronteira seca. Não se sabe ver onde é Bolívia, onde é Mato Grosso. Então o GEFRON foi muito importante para isso. Então são coisas que aconteceram durante esses 30 anos que serviram para a evolução da corporação. Nesses itens que o senhor cita e atribui como fatores relevantes para a evolução da PM, o senhor falou em corregedoria. O senhor foi corregedor-geral da PM na patente de tenente-coronel. Como era ser corregedor e ter, por vezes, que se deparar com situação que envolvia patentes maiores? Como o senhor administrava isso? Quando nós fomos convidados pelo comandante-geral na época, nós fomos contra e colocamos várias coisas que poderiam acontecer, inclusive essa aí, da presença de um oficial superior. Só que nós fomos tranquilizados pelo comandante-geral na época, o coronel Renato, que já faleceu. Renato Rosa Forte? Não, Renato Martins. Que quando acontecesse a incidência de um oficial de patente superior, que o caso deveria ser canalizado para ele. Entendi. Então nós tivemos problemas sim, mas foi atenuado. Foi atenuado. E reportando isso aí, quando nós fomos corregedores, nós tivemos o famoso caso dos cadetes que morreram afogados em Cáceres. Foi de repercussão mundial. E nessa ocasião, nós éramos corregedor, tenente-coronel, e o comandante muito preocupado com os reflexos políticos dessas medidas. Porque corria a meia boca que nenhum dos policiais seriam punidos, os oficiais que conduziram as operações. E nós tranquilizamos, na época, nós fizemos o relatório do inquérito e passamos para o comandante-geral na época, o coronel Renato. Foi dada uma satisfação para a sociedade, a maioria dos oficiais foram indiciados e foi para a justiça militar. Mas a obrigação da Polícia Militar naquele momento foi cumprida. Foi um caso de repercussão internacional. Nós recebíamos telefonemas de Anistia Internacional, direitos humanos. Para a época, era uma vitrine para atacar a corporação. Tá? Até foi contestado, na época, o ensino dentro da Polícia Militar em relação a esse caso. Porque criou-se um paradigma. Será que a instrução que está sendo dada dentro dos quartéis, dentro da academia, é a correta? Houve troca de comando da academia, houve reformulação da academia, tudo em razão de um fato que é isolado, mas que repercutiu mundialmente. Com certeza. Coronel, em 2002, o senhor era diretor de apoio logístico da Polícia Militar. O senhor participou do processo eleitoral, o senhor acompanhou, nas eleições em que elegeram o governador Blairo Maggi e também alguns prefeitos pelo estado de Mato Grosso. Se não me falha também a memória, nessas ocasiões não houve nenhum incidente que pudesse macular a segurança do processo eleitoral. Eu pergunto ao senhor, qual a estratégia usada e ao que o senhor atribui essa serenidade no processo eleitoral do ponto de vista de tranquilizar a população que pôde comparecer, votar, não houve nenhum incidente? Foi um trabalho de inteligência da PM, aonde o senhor contribuiu com isso também enquanto secretário adjunto de Segurança Pública? O Éder, é um assunto, porque nós vivemos uma democracia, as eleições, tanto municipais como a nível federal,
são importantes para a democracia do país. E nós, como secretário ou como comandante-geral, nos preocupávamos com isso. Tínhamos lugares muito distantes, vou citar só um exemplo, você teve a oportunidade de ser secretário de Fazenda, sabe como que era difícil. Rondolândia, você tinha que ir em Rondônia, depois voltar para Mato Grosso. Acho que hoje ainda é assim. Então, o que acontecia? Nós tínhamos que deslocar, era feito um planejamento, só um planejamento muito bom, mais rápido, para que nós possamos deslocar esse pessoal para esses lugares mais distantes. E tanto a eleição de 2002, que eu era secretário de adjunto de segurança pública, como de 2004, quando eu era comandante-geral, correram sem nenhum fato que pudesse denegrir a imagem da atuação da Polícia Militar do Mato Grosso. Então, são coisas que você deslocar 1.200, 1.300 homens, alimentação, deslocamento de tropa, não é coisa fácil não, mas a Polícia Militar tem esse know-how de, há várias eleições, está fazendo isso. Coronel, na sua visão, a segurança pública, ela começa no município, né? O senhor acabou de falar aí de municípios longínquos, hoje fala-se em criação, inclusive, do município lá de Santiago do Norte, né? E há uma grita geral da sociedade. Primeiros itens que, quando se cria um município, ou quando se pretende criar, é saúde e segurança pública. Como é que o senhor vê essa possível expansão de municípios e se a nossa segurança está preparada para poder dar esse amparo à sociedade? Éder, eu fico muito tranquilo com isso, que eu acho que a corporação ela atingiu determinado nível que ela procura antecipar, às vezes, essas coisas. Às vezes não é nem município, mas é distrito, já tem a presença da Polícia Militar. Antecipa, às vezes, até antes da criação do município, já existe a presença da Polícia Militar. Hoje as coisas são mais fáceis, porque os deslocamentos são em asfalto, coisa parecida, mas naquela época era muito difícil. Mas eu tenho certeza absoluta que a Polícia Militar já tem planejamento para evolução para esse município que podem ser criados a qualquer momento. E também a preocupação da Polícia Militar, Éder, também é naqueles municípios que estão crescendo demais. Mas que a criminalidade, às vezes, também está aumentando. Citamos exemplo de Sorriso, de Sinop, que tem aumento da criminalidade. Mas eu tenho certeza absoluta que o Comando-Geral da PM, a estrutura do Comando-Geral da PM, está atento a essa evolução. Nós tivemos semana passada, estive conversando até com o Coronel Mendes, queimaram ônibus em Tangará da Serra, em Sapezal, facção criminosa. Ele falando para mim que já está atento, já tinha prendido os caras, os marginais. Então, hoje o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, ou também da Polícia Civil, está atento, a Polícia Federal está atento a esses movimentos. Esperamos que Mato Grosso não seja atingido por isso também. A PM tem dado respostas rápidas, como no caso lá de Confresa, aquele assalto a banco lá, que de 20 e poucos, todos praticamente vieram a óbito, né? Numa parceria com a Polícia Militar do Tocantins também, enfim. A gente percebe que a PM realmente está entregando bons resultados à sociedade mato-grossense. O senhor, coronel, de uma família notadamente vocacionada para a segurança pública. Eu cito aqui o número 1, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Tá. O número 1 aí da família é o coronel Vandir Metelo. Referência na polícia também. Coronel Vandir Metelo. Um abraço, coronel. O segundo foi o coronel Aloísio Metelo, que infelizmente já nos deixou. Faleceu em razão da Covid. O terceiro é o coronel Vitor Hugo Metelo, o senhor. O quarto, o coronel Elierson Metelo. O quinto, meu amigo pessoal, coronel Ed Metelo. Né? Ou seja, 5 irmãos de coronéis. Aí a sociedade, vocês acham que parou por aí? Não. Aí ele tem o Costa, que é primo irmão, né? Que é coronel também. Jandir Metelo da Costa. Jandir Metelo da Costa. A Carla Metelo. Carla Metelo, que é filha do Aloísio, que também é coronel. E aí tem
a Adriana, né, que é casada com César Gomes, é nora do Aloysio. É, coronel também. Coronel também. Aí tem o Aloysio Júnior. Que é bombeiro. Que é coronel bombeiro. Bombeiro. Né? E tem o tenente-coronel César Gomes, que é filho do Aloysio. E tem o Marião Metelo, que é filho do Vandir. Está aqui, tenente-coronel Marion Metelo. Que é filho do coronel Vandir. Filho do coronel Vandir. E a derradeira temos uma tenente também, Viviane Metelo, que é filha do Carlos Alberto Metelo. Carlos Alberto Metelo. Tenente. Quando reúne todo mundo, bate continência um para o outro? Eu falo sempre o assunto, para começar, é segurança pública e polícia militar. Depois vem futebol. Mas o referencial, sempre você tem um referencial na corporação. E meus colegas de turma sabiam, eu falei, isso aí não é querendo profetizar nada ou dizer que não... Mas eu falava para meus colegas na Bahia que eu ia ser comandante-geral da PM. Quando eu assumi o comando, teve vários colegas meus que ligaram e falavam para mim, mas Metelo, você falava lá em 1980 que você... É o sonho de todo oficial, de todo cadete que entra no primeiro ano comandar sua polícia. Mas eu tive um referencial muito, muito grande, que foi o coronel Vandir Metelo e o Aloysio Metelo, que são referências como oficiais, comandaram várias unidades, chegaram aos mais altos postos. O Vandir Metelo foi chefe de Estado-Maior, o Aloysio foi comandante-geral, governo Dante de Oliveira. Então, esses dois foram que nortearam a nossa vida profissional, como policial e como homem, como ser humano. Muito importante eu falo sempre para as pessoas, ter um referencial. E esses dois foram referenciais nossos, temos de polícia militar. Tanto a minha, como do Ed, do Elierson, e dos que vieram posteriormente. Muito bem. É uma família predominantemente de militares e que nos honra, né, nos brinda com a entrega de bons serviços na segurança pública para a nossa sociedade. Nós vamos a um breve intervalo comercial, é 1 minutinho. Na volta eu quero os comentários do coronel Vitor Hugo Metelo sobre a SARA, Serviço de Apoio e Repreensão Armada. Quem não se lembra da SARA? Veraneio cinza, onde passava a gurizada tremia na base. Vamos falar um pouquinho aí sobre o CIOPAER, que eu acho que substitui o GRAER. Enfim, Rotan. Vamos falar sobre alguma dessas forças táticas especiais aí. 1 minutinho, logo após os nossos comerciais. De volta do nosso comercial, bem rapidinho. Coronel Vitor Hugo Metelo. Eu costumo dizer que é uma lenda viva da Polícia Militar. Tenho certeza que nesse momento muitos da corporação estão assistindo essa entrevista, até porque é no horário de almoço, né? É uma entrevista para a família, agradável, com assunto de interesse público, com um ser humano que tem conteúdo para poder nos fornecer boas informações. Eu queria que o senhor relembrasse aqui para a gente, Coronel Vitor Hugo, a SARA. A SARA, não sei se era uma força tática ou uma companhia, como que a gente chama? Seria um pelotão. Um pelotão. Na época, um pelotão. E era um pelotão temido à época, aquelas veraneios cinza, D20 cinza, enfim e tal, que fazia o policiamento ostensivo nas ruas aí e a bandidagem tremia. O senhor fez parte da SARA? O senhor foi para as ruas também, fez parte do policiamento ostensivo em algum momento? Foi muito tempo, eu nunca participei do efetivo do SARA, que era Serviço de Apoio à Repressão Armada. Mas foi criado cópia da Rota de São Paulo. Então foi criado, os oficiais que vieram formados em São Paulo criaram o SARA, né, que era o Serviço de Apoio, e primeiramente ficou sediado no 1º Batalhão. Com a criação da Companhia de Rádio Patrulha, que foi para Varja Grande, onde é o atual 4º Batalhão, o SARA foi para lá. Mas não sei, por cargas d'água, com o tempo ela foi extinta
porque a Rádio Patrulha assumiu praticamente o serviço que o Sara fazia. Hoje nós temos Rotan, temos BOP, temos tudo, mas é importante deixar que o serviço do policiamento ostensivo normal é o primeiro, é aquele que chega na hora da ocorrência. E esses outros batalhões vêm apenas complementar o serviço do policiamento ostensivo fardado. Eu tive muito tempo, porque eu passei no policiamento ostensivo, porque eu fiquei 4 a 5 anos na antiga companhia de trânsito, Brites, e a gente sente hoje como uma coisa naquela época era mais difícil, falta de viatura. Hoje as coisas têm uma estrutura muito melhor. Coronel, nessa questão do serviço ostensivo, do cumprimento do dever da PM, teve alguma situação que o senhor se deparou do tipo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ou vai ele ou vai eu, quem vai primeiro? Teve alguma situação de tensão extrema? Teve várias, mas só não vou citar nomes e coisa claro. parecida, mas teve várias. Teve ocorrências pesadas, inclusive envolvendo uma época um secretário de Segurança Pública de Rondônia. No início do governo Sarney, da redemocratização, um dia de domingo, eu chefe de operações, e um incidente no aeroporto Marechal Rondon. Como oficial naquela época do Copom, coordenava todas as operações de Cuiabá e Varja Grande, e também da Baixada, fui chamado, ocorrência grave lá, confusão, briga. Quando cheguei no aeroporto, deparei com um cidadão algemado já. Aí ele falando que a polícia de Mato Grosso era truculenta. Aí eu fui falar o que tinha acontecido. Ele era secretário de Segurança Pública na época de Rondônia. Ele estava indo para Brasília de avião na segunda-feira, uma reunião com o ministro da Justiça da época, de secretário de Segurança Pública. Só que não sei, por cargas d'água, a empresa de turismo que vendeu a passagem dele não vendeu passagem até Brasília. E ele teve que descer em Cuiabá, só que ele não queria descer do ônibus em Cuiabá. Descer do ônibus, não, descer do avião de Cuiabá. E quando o pessoal foi retirado do avião, tinha que prosseguir para Brasília, ele começou a confusão e teve que ser algemado. Só que quando eu abordei, conversando com ele, porque você chega sempre a apaziguar a situação, ele não tinha nem documento. Nossa. Ele tinha uma carteira da OAB. Aí eu falei, eu tenho que checar isso aí. Aí peguei ele, conduzi ele na viatura, e na época o comandante-geral era o coronel Evangelista. Nós fomos para a Secretaria de Segurança Pública. Quando chegamos na Secretaria de Segurança Pública, que era ali no bairro Santa Helena, que ligamos para a PM de Rondônia, o cidadão era secretário de Segurança Pública mesmo de Rondônia. E aí nós tivemos, o secretário conversou com ele, tivemos que liberá-lo, e ele foi de madrugada, pegou um avião de carreira novamente para Brasília. Mas é um fato difícil de acontecer hoje, mas naquela época. E pasmem, Éder, depois desse incidente nós fizemos uma sindicância rápida. Eu fui ouvido, todos os policiais, o pessoal da agência, na época era a antiga VASP. Foi feita uma sindicância rapidinha e mandada para o governador de Rondônia. E rapidamente também ele foi demitido do cargo de secretário de segurança lá. Porque ele que foi o causador de tudo. Claro, o erro foi dele, deveria prestar atenção. Coronel, o senhor relembrou aqui um secretário de segurança de Rondônia. Eu queria lhe fazer uma outra pergunta. Tem um mito, né, que virou uma lenda na segurança pública, um secretário, ex-desembargador, chamado Oscar Travassos. O senhor trabalhou com Oscar Travassos e como foi trabalhar com Oscar Travassos?
foi um grande secretário, uma pessoa que apoiava as ações da PM, tanto da PM quanto da Polícia Civil. Na época eu respondia pelo comando do Batalhão de Trânsito. E como o Batalhão de Trânsito era toda a capital e Varja Grande, sempre tinha algum incidente. E por diversas vezes eu tive a oportunidade de comparecer à secretaria e passar para eles a informação que estava ocorrendo. Em nenhum momento ele intrometeu numa ação da Polícia Militar naquela época, sempre deu apoio às polícias. Eu acho que naquele contexto, daquela época, ele foi um grande secretário. Muito bem. Coronel, hoje o mundo gira em torno do WhatsApp, comunicação, todo mundo tem um celular na mão, ou seja, acabou a privacidade, a cidade tem milhares de câmeras espalhadas por tudo quanto é canto, e ainda há uma discussão com relação a câmeras no fardamento do policial militar. O senhor é a favor ou contra e por quê? Eu vou dizer por que eu sou contrário à instalação da câmera. Eu acho que nós não estamos ainda preparados, as corporações não estão preparadas ainda para usar a câmera. Eu acho que nesse momento ela inibe, em muitos dos casos, a atuação do policial, principalmente do policial que vai atender a ocorrência de primeiro, chega primeiro no local. Eu acho que vai inibir, apresenta a câmera. E acho também desnecessário, porque você vê nos programas policiais do Brasil que todo mundo é filmado a todo momento, ou de cima dos prédios, ou das casas. Às vezes tem imagem melhor que uma própria câmera. E outra coisa, é um equipamento caríssimo e tem determinados que muita gente não pensou ainda, mas tem um ingrediente aí jurídico. Essas imagens envolvendo cidadãos e PMs vai ser armazenado por quem? Qual a hora certa de ligar ou desligar? Qual a hora certa para ligar e desligar? Se for um caso que a imagem vai para o Poder Judiciário, quem vai ficar responsável pelo sigilo dessa gravação? A PM e a Polícia Civil vai ter que criar, a PM, por acaso, vai ter que criar um sistema para armazenar isso, as imagens. E é um problema seríssimo. E você vai chegar ao ponto que tem que ser muito bem analisado isso aí. E outra coisa, a manutenção dessas câmeras também é caríssima. Estive conversando porque eu fiz o curso superior de polícia no Rio de Janeiro. Eu estive conversando com um colega meu que formou comigo, lá no curso superior de polícia, que parece que de 12 mil câmeras que tinha no Rio de Janeiro, hoje restam apenas 1.000. Não tem manutenção. Não tem manutenção e a manutenção é caríssima. Então são esses ingredientes que eu acho que antes do governo queira implantar, que seja analisado todas essas vertentes. Porque não só a polícia militar é envolvida nisso, a sociedade como um todo está envolvida nesse caso aí. O senhor sabe nos dizer a quantas andam aí a operação com cães? Que acho que um pelotão, não vejo mais isso, não sei se ainda existe. E a cavalaria montada, ela ainda está funcionando? A cavalaria funciona, que eu saiba, funciona na Crimate. E os cães, eu acho que é subordinado ao BOP. Ah, tá. Mas eu acho que não tenho informação, mas certeza que a cavalaria está atuante, inclusive faz um serviço maravilhoso, fazendo um trabalho junto com as pessoas que têm deficiência. Porque o cavalo é importantíssimo e a Polícia Militar tem dado sua colaboração nesse sentido. E o canil também é importante, principalmente na descobrir as drogas em carro, residência. O policial não consegue tem mais detectar. Né? Não existe mais. E o cão ele vai em qualquer lugar, onde sentir o cheiro da droga, ele está indo e descobre mesmo. Coronel Vitor Hugo Metelo
de Siqueira. Que mensagem o senhor deixaria para os seus irmãos de farda, contemporâneos e os que os sucederam e que continuam a história da PM? Que mensagem o senhor deixa para a corporação? Éder, é importante dizer o seguinte, que ser policial militar é uma razão de ser, é um sacerdócio. É para quem quer mesmo, gosta, porque é difícil você sair de sua casa às 6 horas da manhã e voltar às vezes 10 horas da noite. Então, muitos dos policiais, homens e mulheres, têm que estar preparados para isso. Não é uma profissão fácil. Eu acho que tanto o policial militar como o médico é o único que decide em questão de minuto a vida ou a morte de um cidadão. Então tem que ser uma pessoa que realmente vista a camisa e é um sacerdócio. Mas não me arrependo de ter entrado na corporação há 40 anos atrás. Foi um divisor de águas, foi uma visão na época que pouca gente tinha, porque ninguém queria ser PM na época. Isso que eu ia lhe perguntar na sequência, valeu a pena ter escolhido essa carreira? Valeu a pena, e eu falo sempre para as pessoas, homens e mulheres que estão entrando hoje. É uma profissão que tem uma função importante para a sociedade. Você não sabe como que é o policial, como ele pode ser referência para a comunidade que ele vive. Isso que é mais importante, não só segurança pública, mas como cidadão, o que ele pode influenciar naquela comunidade que ele atua ou vive. O senhor não está mais na ativa, mas a PM está ativa dentro do senhor? Todo dia, quando eu assisto problemas policiais, fico comentando, e quando é alguma coisa que denigre a imagem da minha corporação, eu fico entristecido, fico triste. Por quê? Porque parece que a gente volta aos tempos anteriores, que a gente estava na rua, e passou por esses momentos que muita gente hoje está passando. E a cobrança em cima da PM é muito grande, porque é a polícia ostensiva, é a polícia que você vê. Que mensagem o senhor deixa para a sua família? Este programa aqui, o senhor vai recebê-lo depois no YouTube e ele ficará por gerações, por netos, enfim, por toda a sua família, os que virão ainda, vão poder assistir o coronel Vitor Hugo Metelo, essa lenda viva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Qual a mensagem o senhor deixa para a sua família? Eu deixo o seguinte, que muitas das vezes, durante esses 30 anos que eu passei na corporação, entrei com menos de 18 anos, quando fui para a academia, e fui para a reserva com 48 anos. Muitas das vezes, releguei a minha família a segundo plano. E falo sempre que as pessoas têm que saber muito bem o que vai fazer e ter uma visão, porque você não consegue, Éder, acompanhar a infância e a adolescência dos seus filhos. Como que um policial militar que sai 6 horas da manhã e volta 10 horas da noite? E às vezes serviço sábado, domingo, feriado. E o policial militar, tanto feminino como masculino, às vezes relega a sua família a segundo plano. Mas tenho certeza absoluta que não me arrependo das coisas que eu fiz, porque foram feitas com muita vontade de acertar, e principalmente a legalidade. Os atos sempre dentro da legalidade e mostrando, porque as palavras elas vão embora, mas o exemplo arrasta. E o exemplo o militar tem muito do exemplo do comandante. A figura do comandante é importante nesse contexto da Polícia Militar. Mas não me arrependo em nada, faria tudo novamente. Não arrependo nada. E tenho certeza absoluta que as pessoas que estão nos vendo agora, os policiais militares femininos e masculinos, sentem que a gente está falando o que eles sentem também, diariamente, no combate à criminalidade, no estado de Mato Grosso.
Muito bem. Para encerrar, coronel, Vitor Hugo Metelo de Siqueira, por Vitor Hugo Metelo de Siqueira. Quem é este homem? Foi um menino criado no Porto, lá perto do Dutrinha, jogava bola no Dutrinha, no antigo Ginásio Brasil, hoje é bombeiro. Nunca esperei ser militar. O meu sonho era ser médico. Mas quando eu ingressei nas fileiras da corporação e comecei a trabalhar e fazer a minha atividade como policial militar, nunca mais pensei em ser médico. Faria tudo novamente, como estou falando para você, que é uma profissão muito digna. Muito digna e as pessoas só lembram da polícia como um todo, ou polícia militar, polícia civil, polícia federal, quando está necessitando. Então essa corporação é importantíssima para o contexto do Estado. Não só na capital, mas como no interior, em todo lugar que está, sempre estará a presença do homem fardado, dando a sua contribuição para essa sociedade. E falo sempre para as pessoas, tem que ter vontade de fazer o que quer, tem que ter vontade de levar a sério o que faz, porque hoje em dia as cobranças são muitas, muito mais agora do que na minha época. Então a pessoa tem que estar bem preparada para esse mistério. Muito bem. Conversamos hoje aqui com o coronel Vitor Hugo Metelo de Siqueira, ex-comandante geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ex-secretário adjunto de Segurança Pública, um homem que até hoje é consultado pelas forças de segurança, pela experiência que tem, pela história de vida que tem, no seu seio familiar, praticamente todos os irmãos e família são da corporação, são policiais militares raiz, como diz o coronel Mendes lá, numa conversa com ele. Nós, da sociedade, só temos a agradecer, coronel Vitor Hugo, pela entrega que o senhor nos fez, né, e pelo que a sua família nos entrega em termos de segurança pública. O senhor abrilhantou, nos honrou muito com a sua presença hoje aqui no programa Comando Geral. Muito obrigado pela sua presença. Volte tantas e quantas vezes julgar necessário. E obrigado pela oportunidade de ser entrevistado por você. As portas estão sempre abertas. Um abraço.